Enfim, os textos eles foram criados baseados em experiências que eu fui observando dos meus alunos. Várias dificuldades que eles enfrentavam no Brasil, no início, eram muito similares entre uns e outros. Então eu fui criando esses textos para que eles entendessem que essas dificuldades que eles vivem não é uma coisa pessoal, que todos os estrangeiros vivem o mesmo tipo de coisa. E em vários aspectos eu podia dar algumas dicas muito simples e que faziam muita diferença para eles naquele momento. E esses textos eles foram baseados na opinião da Miriam, que era uma espanhola. Foi uma das minhas primeiras alunas e depois ela se tornou uma das consultoras do Fala Brasil. Foi ela que me ajudou a criar várias estruturas que a gente tem hoje, isso há muito tempo atrás. E ela me falava que dava tanta raiva do Brasil, às vezes, de não entender as coisas, das coisas serem muito erradas, das coisas não fazerem sentido, que ela falou que eu tinha que criar uma aula com vários estrangeiros, que todo mundo simplesmente via as coisas do Brasil e socava tudo, assim, pra tirar toda a raiva que eles tinham, que simplesmente reclamavam de tudo, todo mundo junto, pra colocar a raiva pra fora das coisas que ela sentia, sabe? E aí eu comecei a buscar várias formas de explicar a realidade para os estrangeiros de uma forma que ficasse um pouco mais amena algumas coisas, porque tem coisas que são super simples, sabe? Que a gente explica, por exemplo, o fato deles não chegarem na hora em churrasco na casa das pessoas, sabe? É uma coisa óbvia pra gente. Mas enfim, o número de tipo de alunos falando desse tipo de coisa, sabe? E o que eu faço hoje com os meus alunos é sempre que eles acabam de chegar no Brasil, eu já falo esse tipo de coisa pra eles, sabe? Então, enfim, e eu também criei vários textos, por exemplo, vários alunos tiveram problemas sérios de abrir conta no banco, no Brasil, enfim, diversos tipos de problemas. E aí eu criei alguns textinhos, que eu peguei vários personagens diferentes, vários alunos diferentes, com vários dramas diferentes, eu criei um personagem e fui contando todos os dramas que esse personagem tinha. E essa é uma outra coisa que eu vou pedir pra vocês. Que vocês criem um personagem baseado no que vocês já ouviram dos seus alunos no Brasil. Criem um personagem e criem uma historinha. Por exemplo, eu criei a história do Tons. Tons veio pro Brasil. Tons é um francês que veio pro Brasil com sua esposa e com sua família. Ele sempre sonhou em vir pro Brasil. Quando ele chegou aqui, a primeira coisa foi o choque cultural. A cidade não era tão bonita quanto ele imaginava. Existia uma favela por todos os lados e ele ficava inseguro. Enfim, o texto não é exatamente esse, mas é isso. Abrir conta no banco foi difícil. Encontrar um apartamento também foi super difícil. Ele levou mais de 2 meses. Ou os apartamentos eram muito caros ou eram muito de má qualidade. Enfim, depois ele encontrou o apartamento, ele fala português melhor, hoje ele tem muitos amigos, enfim, hoje ele adora samba, enfim. Esses textos estão no Drive, se vocês tiverem dúvidas, vocês me falem. Eu tenho certeza que vários de vocês já conhecem esses textos. Mas o exercício aqui agora é que cada um de vocês vai criar um desses textos baseado no que vocês ouvem dos alunos de vocês. Pode ser qualquer coisa. Pode ser aluno jovem, aluno mais velho, pode misturar tudo. Enfim, criem esse texto de interculturalidade baseado nas experiências dos alunos. E esses textos vão ser para serem usados nas aulas pelos outros professores também. E eu também gostaria muito de ouvir de cada um de vocês a experiência que vocês têm com questões de interculturalidade. A Bela me indicou um livro muito legal sobre interculturalidade. O livro fala que como que você pode mudar o mundo viajando. Eu prefiro que a Bela fale mais desse livro para vocês do que eu, porque foi ela que me indicou e tudo mais. Eu tô aprendendo bastante com esse livro. Enfim, pra mim, essa coisa da interculturalidade é uma coisa que eu vivo. E cada vez mais que eu vivo tudo isso, eu tenho mais certeza de que, de fato, todas as pessoas desejam as mesmas coisas, querem as mesmas coisas e buscam formas diferentes de se expressar. E essas formas, às vezes, são muito mal compreendidas por pessoas de diferentes nacionalidades. E a próxima aula que a gente vai ter está relacionado com
aulas com empatia. Na verdade, quando a gente de fato tem empatia, qualquer problema intercultural, qualquer coisa intercultural, ela desaparece. Porque a gente tem empatia para de fato se colocar no lugar do outro. Isso que é o mais importante. Mas enquanto é difícil ensinar para o nosso aluno esses tipos de conceito, é mais fácil agora a gente ensinar a interculturalidade. E a nossa função com o aluno nessa questão da interculturalidade é primeiro entender quem é ele, de fato buscar entender quem é o nosso aluno. Se você não tem experiência nenhuma sobre a nacionalidade que você está ali na sua frente, pesquisa um pouco ou pergunta para o aluno, busca formas de perguntar para o aluno. Para alguns alunos é muito mais fácil de você perguntar, para outros não, para outros você vai ter que criar algum tipo de exercício para perguntar para ele. Primeiro entenda quem é a pessoa que está ali, a nacionalidade que está ali. Depois tenha muita sensibilidade para entender, além das palavras que esse aluno fala para você, perceber o olhar dele com algumas atitudes suas, perceber o olhar dele com alguns tipos de fala seu, como ele se comporta com alguns tipos de conteúdo, para entender de fato o que você vai trazer para ele. A gente já sabe bastante disso, mas vale a pena ressaltar isso. E a outra coisa, para finalizar, a partir desses entendimentos todos,